Se você é um jogador antigo e for lá no site do Tibia agora e olhar os top levels da tabela mundial, provavelmente vai se assustar. A matemática de XP mudou muito de uns tempos pra cá. Itens que boostam a XP, frequentes eventos de respawn acelerado e ESP dobrada, além de uma óbvia mudança na bonificação dos próprios ganhos de experiência do personagem. Todos esses fatores ajudaram para que tenhamos tantos níveis 1500 mais no Tibia. Mas e se eu te falar que nem sempre foi tão fácil assim para se pegar nível? E que bem antigamente os melhores players do Tibia estavam mais ou menos no nível 150 e em alguns casos mais extremos até mesmo no nível 200. Nesse vídeo eu convido vocês a voltar nessa época e relembrar da jogadora de Tibia mais famosa de todos os tempos. Bubble era uma Elite Knight de Antica. Começou a jogar muito antes de 2001, quando o sistema de registro de contas foi implementado oficialmente no Tibia. Bubble na vida real se chama Janice e morava no território de Hong Kong, um lugar que nos deu muitas outras lendas tibianas, como o fantástico Eternal Oblivion. O fato de Bubble ser uma mulher na vida real sempre foi algo que adicionou uma camada a mais de mistério e glamour em sua personagem. Tibia sempre foi um jogo majoritariamente jogado por homens, e ter uma mulher se destacando tanto por seus feitos sempre causou as mais diversas reações na comunidade tibiana, de admiração extrema a assédio e perseguição. Bubble não ligava para nada disso, e realizaria grandes feitos em sua jornada no Tibia. Bubble começou a jogar em Antica, o único servidor que existia na época. Foi ajudada pelo GM Nitze, que lhe ensinou as mecânicas básicas do jogo. Nitze era um jogador de Hong Kong também, namorado de Janice na vida real, que apresentou a ela o Tibia. Nitze tinha uma posição de GM junto a Cipsoft. Antigamente, jogadores poderiam se voluntariar ao cargo de GM, onde depois de muitos testes de proficiência em inglês, provas sobre as regras do Tibia e alguns anos de experiência no cargo de tutor, eles eram presenteados com a famosa capa azul. Como GMs, eles tinham o poder de se teleportar para qualquer lugar do mapa e teleportar outros jogadores para verificar o comportamento dos players e aplicar punições cabíveis quando as regras do jogo fossem quebradas. A conexão de Bubble com o GM sempre foi assunto de discussão. Muitos diziam que ela recebia informações privilegiadas de Nitze, mas até hoje nada foi provado. Os boatos por si só não conseguiram diminuir os lendários feitos de Bubble, que duram até hoje. Bubble foi a primeira jogadora no Tibia a pegar nível 100, mais ou menos em abril de 2002. E pegar level naquela época era algo inimaginável. Cada level demorava meses para upar. Através de bugs, alguns jogadores até tinham já chegado nessa marca, como o jogador Iris War, que ao matar um Dragon Lord acabou upando do level 76 ao 130. Mas o level que ele upou logo foi revertido quando a Cipsoft descobriu o bug, consertou ele e tirou os levels do Iris War. Então a Bubble acabou pegando o primeiro nível 100 legítimo dentro do Tibia, dentro da Ark Fortress, que era uma das hunts mais fortes na época, quando o mapa do Tibia era muito menor, em 2002. As pessoas ficaram chocadas com o feito na época, porque elas nem sabiam se era mesmo possível alcançar os 3 dígitos de level no jogo. E o que elas não sabiam é que anos mais tarde, em 2004, a Bubble seria também a primeira jogadora a pegar o nível 200. Tendo atingido o level 200, a Bubble decidiu diminuir o ritmo dos ups, agora que já tinha gravado seu nome na história, não só uma vez, mas 2. Algum tempo depois ela foi ultrapassada por Cacheiro, um jogador da Venezuela, um Master Sorcerer, que foi o primeiro jogador a pegar nível 300, e que durante muito tempo permaneceria no topo da tabela. E como Knight, a Bubble acabou perdendo seu destaque ainda mais cedo para o Eternal Oblivion, que foi o primeiro level 250 do jogo. Além disso, diferente da Bubble, o Eternal Oblivion ele tinha um foco bem grande em skills. Enquanto a Bubble no nível 200 estava com um skill que era considerado fraco na época, mais ou menos uns 102, o Eternal Oblivion ele era bem tryhard em treinamento de skill. E ele acabou batendo vários recordes, sendo o primeiro skill nível 110 em Sword do Tibia, que era gigantesco na época. Os tempos que a Bubble reinava suprema no Power Game do jogo tinham acabado. Mas o Power Gamer é só um dos lados dessa lenda. Bubble, com a sua família criada dentro do jogo, faria várias aventuras em Mainland. Numa época onde as criaturas eram muito mais fortes e a maioria dos jogadores tinha medo de explorar as caves novas, Bubble e seus amigos começavam a explorar a misteriosa Cave de Edron. Um dia, durante uma das explorações, Bubble junto com seu tio Nefeshet, a sua filha Ashra
e o seu amigo Intense encontraram um item impressionante escondido na Cave dos Demons, uma Demon Legs. Antigamente o sistema de quests não existia, e as quests na época funcionavam assim. Os itens respawnavam em alguns lugares específicos e em determinados intervalos de tempo, e o primeiro jogador que pegasse eles ficava com eles. Era uma quest, mas só meio que para a primeira pessoa que achou o item. Os olhos da Bubble brilharam quando viram a Demon Legs, porque além de ser um item lindo, era a melhor Legs do jogo que se tinha notícia na época. O grupo acabou voltando mais vezes para Cave, e para a decepção de todos eles, acabaram descobrindo que a Demon Legs dava respawn diário. A Bubble questionou esse fato para a Cipsoft e o Nightmare disse que realmente era um erro do jogo. A Legs era para respawnar apenas de 6 em 6 meses. Os exemplares que eles tinham pego já acabaram não sendo confiscados pela família da Bubble, que continuaram com os rares durante muito tempo. Quando o sistema de quests foi finalmente implementado oficialmente no jogo, o respawn da Demon Legs acabou sendo removido, fazendo com que o item atingisse um nível absurdo de raridade. A forma de se obter o item legalmente dentro do jogo foi introduzida novamente só em 2008, com a chegada da Demon's Walk Quest, e além das raríssimas Demon Legs da Bubble, ela ainda tinha outro item lendário, um Great Shield. O antigo melhor shield do jogo, né? Que antigamente era um drop muito raro de Dragon Lord, mas que depois deixou de ser, né? Só que nesse momento que ele deixou de ser drop, a Bubble já tinha um, adicionando mais um item raríssimo à sua coleção. Bubble não era só uma Knight com um rostinho bonito. Com a sua espada, ela fazia bastante estrago por aí. Uma vez em entrevista, ela disse que era um anjinho e que raramente abria PK em alguém. Em compensação, várias vezes ela já foi trapada por multidões, querendo acabar com ela. Bubble nunca pediu arrego ou água, e sempre se libertou dessas situações na base da porrada e do Eshore. Por ter um level muito acima da média, e um HP absurdamente alto, geralmente ela tancava a maioria dos ataques e conseguia sair viva. Em uma das primeiras Annihilators feitas em Antica, seus companheiros todos morreram no começo do desafio para os poderosos Demons. A Bubble sozinha então conseguiu matar os 2 Demons que trancavam a porta e conseguiu alcançar a sala de recompensa. Quem já fez Annihilator sabe o quanto que isso é impressionante. A Bubble realmente era boa de briga, mas se por fora existia essa guerreira impetuosa que não se deixava vencer por absolutamente ninguém, por dentro havia uma donzela cujo coração já estava caidinho pelo Nitze, seu namorado na vida real. Os dois participaram em 2002 de um evento que mudaria suas vidas não só no Tibia, mas na vida real. Em abril de 2002, Bubble e Nitze trocaram votos no jogo e se casaram, em um evento gigantesco feito em Fíbula, com muitos convidados. O evento todo foi gravado e ele é uma das relíquias do Old Tibia. A pessoa que realizou a cerimônia, meio que sendo padre ali, foi o irmão da Bubble, o Player Indy. Esse vídeo é bem legal e dá pra ver como o RPG era forte no Tibia naquela época. Destaque aqui para alguns momentos especiais no vídeo, como os 2 players trocando aliança, né? Um colocando no dedo do outro, e o Indy perguntando se alguém era contra o casamento, né? Mandando um clássico "fale agora ou cale-se para sempre", e a plateia em silêncio olhando um pro outro assim para ver se alguém ia falar alguma coisa. O casamento da Bubble com o Nitze foi tão emblemático para os dois que anos mais tarde ele acabaria se repetindo na vida real, num evento igualmente belíssimo. Nitze e Bubble são casados até hoje e vivem uma vida bastante feliz e reservada, longe dos holofotes. Nitze perdeu a posição de GM com um grande expurgo das capas azuis, mas continuou sua jornada no Tibia agora como player regular. Bubble deixou de jogar com tanta frequência e não buscou mais o top level desde 2004, depois de alcançar o lendário nível 200. Os dois já não estão mais em Antica e hoje são de servidor de refúgio. Bubble sempre foi uma player bastante reservada e nunca passou muitas informações sobre sua vida pessoal, mas acredita-se que os dois vivam uma vida feliz em Hong Kong até os dias de hoje. Em Mainland, eu sempre joguei como Knight, e tanto a Bubble quanto o Eternal Oblivion para mim foram sempre as 2 maiores inspirações no Tibia, os 2 maiores exemplos de Knight para mim. Gosto muito de relembrar desses momentos antigos do Tibia e eu espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe um joinha e fica ligado nos próximos vídeos. Um abraço e falou!